comparações tarifárias do Brasil com outros países nos deixam uma tremenda vergonha, porque, como vocês sabem, existem poucos países semelhantes ao Brasil, né? Eu posso digamos, elencar três apenas: Noruega, Canadá e Brasil. Por quê? Porque são os países cuja matriz elétrica é predominante hidroelétrica, e tanto Noruega quanto Canadá têm reservatórios. E gerem, a Noruega tem os reservatórios, são a neve. Todo ano eles fazem uma aerofotogrametria para saber quanta de neve eles têm. Mas o Canadá tem reservatórios, aliás, maiores que os brasileiros. As usinas hidroelétricas, elas são construídas e o investimento principal delas é a barragem. Quando você constrói uma barragem, você vai pagando a barragem ao longo do tempo e depois de um certo tempo você pagou a barragem. Claro que existem transmissão, existe as turbinas, existem os geradores, existe a subestação, existem os transformadores, existem os capacitores, existe uma série de coisas que também estão no investimento. Mas o investimento principal é a barragem. Portanto, não há sentido nenhum em uma usina que tem 60, 70 anos cobrar a mesma coisa que uma usina nova. Como é que os noruegueses e canadenses conseguem essa tarifa mais baixa? Uma das razões é eles reconhecem a amortização dos ativos. O Brasil fazia isso. Por isso o Brasil, antes de 1995, tinha tarifas bem mais baixas do que tem hoje. Nós tínhamos um sistema que olhava a amortização dos ativos dentro das empresas e reduzia a tarifa. E definia que a taxa de remuneração seria de 10% a 12%. É o que os Estados Unidos faz. O que ninguém faz foi o que foi feito no Brasil pelo governo Dilma. Na realidade, para resolver o problema da explosão tarifária, se retirou das empresas as usinas. E as usinas passaram a ter que cobrar apenas o custo de operação e manutenção. Existe alguma usina no planeta que faça isso? Não, nenhuma. Todas as usinas hidroelétricas no planeta estão dentro de empresas. E, portanto, quem tem uma tarifa rebaixada por conta dessa amortização não é a usina, é a empresa. O grande erro foi que quando você retira essas usinas da empresa, você tira ativos rentáveis de dentro da empresa. Ela agora só está cobrando pelo custo de operação e manutenção. Se você não faz nada com a administração passa a ser um peso extra. Então, só como exemplo, imagine você o seguinte: o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que é o CEPEL, que é da Eletrobras, que é o único centro de pesquisa de energia elétrica da América Latina, referência no mundo inteiro, o responsável pela metodologia de planejamento e operação do sistema. O que sustenta o CEPEL? O CEPEL é sustentado pela receita dos ativos da Eletrobras. Se você pega uma parte das usinas hidrelétricas da Eletrobras e diz, olha, essas aqui só pagam os custos diretos da operação, evidentemente que o CEPEL fica sem sustentação financeira. Esse é o tipo de... Existem milhões de outras coisas. Por exemplo, o salário do presidente da empresa não é mais pago pela receita das usinas chamadas cotizadas, que foram atingidas pela medida provisória 579 da Dilma para reduzir tarifa. O que é ruim dessa coisa toda é que existiam várias razões para que a tarifa aumentasse. Eu citei vários defeitos estruturais que geraram vários custos extras. Infelizmente, o governo não fez um diagnóstico completo e resolveu identificar apenas as usinas antigas como as responsáveis pela tarifa alta. As tarifas foram rebaixadas a um nível absurdo. A tarifa das usinas de Furnas caíram por volta de 90%, e nem assim as tarifas brasileiras caíram. Na realidade, houve uma superposição de motivos que você hoje tem uma conta, aqui no Rio de Janeiro, 1 megawatt-hora custa na Light mais ou menos R$ 800 por megawatt-hora. Fiquem sabendo os consumidores que parte dessa conta tem uma parcela dela que é a parcela que é vendida pela energia de Furnas, das usinas de funil, que foram atingidas pela medida provisória. Mesmo considerando transmissão e todos os impostos, é R$ 40. Portanto, a tua conta é R$ 800, mesmo com alguém vendendo por 40. Imaginem
o potencial de aumento que existe, se por acaso a gente desmontasse isso correndo. É um potencial enorme, simplesmente porque não foram identificadas as outras razões do aumento tarifário. As comparações internacionais são muito impressionantes, né? Nós pagamos mais ou menos os dados da Agência Internacional de Energia, que produz um documento chamado Key World, Chave Mundo, onde tem as tarifas domésticas com impostos de todos os países da OCDE. Então, você comparando, você vê que o Brasil hoje paga o dobro do que paga um canadense e um norueguês. Se você pegar e entrar na página da Hydro-Québec, que é o sistema mais parecido com o brasileiro, grandes reservatórios, e eles têm lá uma comparação com as cidades americanas. Só existem Nova York, São Francisco, onde a tarifa é mais cara do que o Rio de Janeiro. Portanto, todas as outras são mais baratas. E comparando com Montreal, por exemplo, que é a cidade onde está a Hydro-Québec, nós pagamos o triplo. Portanto, nós estamos com uma espécie de sinal vermelho, nem mais amarelo. Nós precisamos fazer alguma coisa para resolver o problema, porque não há nenhum sentido um país com as dimensões brasileiras, com as vantagens brasileiras de vento, de sol, de rios, ter uma cobrança de energia que não é compatível com a renda do brasileiro.